Em que restaurante você trabalha hoje, Tom? Eu venho depois de 22 anos no bistrô francês mais famoso de São Paulo, que é o velho e clássico La Casserole. Nossa, verdade. Eu pedi demissão de lá recentemente e hoje eu sou sommelier do grande e espetacular Cantaloupe, ali no Itaim Bibi. Puxa vida. E nós estamos a 40 metros do antigo restaurante francês que você trabalhou, Exatamente. Né? Muito bom. Ok, o Cantaloupe nem se fala. Muito bom. E o que você trouxe especialmente hoje para nós, enquanto vinhos, e por que da sua escolha? O que eu trouxe para a gente debater um pouco sobre vinho é o famoso vinho feito 100% com a uva Shiraz Lacumbre. Lacumbre? Lacumbre. O Lacumbre é um vinho feito por uma das maiores vinícolas do Novo Mundo, que é a famosa vinícola chilena Errázuriz. A Errázuriz, para quem não sabe, ela foi a primeira vinícola do Chile a plantar a uva Shiraz. E é justamente a uva Shiraz que compõe esse vinho Lacumbre. E o Lacumbre é dentro do portfólio de Shiraz. O Lacumbre é o vinho mais importante da Errázuriz quando o assunto é uva Shiraz. Que legal. Muito bem. E o tipo de uva que você resolveu apresentar, que gera esse vinho magnífico, harmoniza basicamente com que tipos de pratos que você recomenda? Há um problema bem sério aqui no Brasil e todos nós temos que prestar atenção nisso. Qualquer vinho sul-americano, você pega o contrarótulo e ele diz: é perfeito para harmonizar com queijos. Queijo de massa dura, tipo grana padano, Gouda e etc, etc. Eu recomendo, não é. Só tem um vinho indicado para harmonizar com queijos. Esse vinho é o vinho branco. Não adianta tentar botar vinho tinto com queijo, que não dá. Branco Agora, seco resolve, né? Branco seco. E os brancos de sobremesa também. Agora, se nós quisermos fazer uma degustação que tenha vinhos tintos com queijos, aí sim, o que eu recomendo? Que esses vinhos sejam os vinhos da Borgonha, com a famosa uva Pinot Noir, e que esses queijos sejam os queijos de massa mole, tipo Brie, Camembert, Reblochon, aí sim. Mas se você pegar um vinho seco, Cabernet Sauvignon, Malbec, Tanat, Syrah, e abrir um grana padano para harmonizar, não dá certo. É bobagem. Perfeito. E com relação, já falando de harmonização, falando em relação às carnes, aí uma das coisas mais maravilhosas que alguém pode fazer tomando um Shiraz é se tiver ao lado dele uma boa parte de cordeiro. Para Shiraz, o cordeiro é uma das melhores harmonizações. Mas precisa ser cordeiro? Claro que não. Você pode pegar uma coxa de pato confitada, você pode pegar o magret de pato, que é o peito do pato fatiadinho, e se possível, quando você preparar, que você faça ele ao molho poivre, ou seja, umas pequenas pimentas para harmonizar com o Shiraz, fica espetacular. Muito bom. Quais são os cuidados que a gente tem ao apresentar um vinho para o cliente, para o restaurante? Quando nós vamos apresentar vinho para um cliente em restaurante, sempre é bom saber que você precisa ter postura. E postura é: eu carrego o vinho assim até chegar à mesa, e quando chegar na mesa eu o apresento assim. E na hora que eu vou abrir, pelo amor de Deus, tá cheio de sommelier que pega o vinho assim, o abridor assim, e aí ele inclina a garrafa. E além dele inclinar a garrafa, ele gira a garrafa enquanto ele tenta cortar a cápsula. Isso não se faz. Não se faz. O que você faz, me permita, Celso, é claro, isso.
Ao vivo e a cores, o Tom, o restaurante premiado Cantalupe. Enio e eu estaremos em novembro na premiação dos melhores chefes, bartenders e sommeliers, numa reunião e numa assembleia no Cantalupe. Ok? Então você corta a cápsula, isso o cliente olhando para você. Justamente aqui, não, porque tem gente que tira toda a cápsula. Verdade? Você só pode tirar a cápsula se você estiver na sua casa. Já que Perfeito. tudo ali é seu. Agora no restaurante, na frente do cliente, você tem que ter postura e respeito pelo cliente. Ética profissional. Então você não pode nem inclinar e tem mais, viu, Celso? Sim. Ainda tem sommelier que apoia aqui. Jesus. E na frente do cliente, apoiado na barriga. Como é que pode? E tem umas barrigas diferentes também. Também tem barriga tem, que coloca a garrafa nem precisa de mão, né? É, Ela vai ajeitando. Então, isso não pode nunca. E aí, a outra maneira é, você vai tirar a rolha, então com muita calma, você coloca, você gira, 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 até ficar com 2 dentes antes dela entrar toda, e aí você acomoda esse primeiro estágio aqui. E eu falo sempre, Celso, muita gente tem uma dificuldade tremenda para abrir um vinho. Pega-se a mão, coloca-se aqui os dedos e o polegar vai aqui. Fez isso, você então levanta, sendo que o polegar nada mais é do que uma alavanca. Simples. E aí as pessoas falam, nossa, em casa eu quebro rolha, o saca-rolha voa, o outro não dá, como é que eu faço isso? Tentando. Tem saca-rolha voador, né? Por aí o pessoal e aí, borboleta, né? feito o trabalho, a rolha foi tirada. Legal. Com delicadeza, com elegância, o cliente está feliz, a esposa dele que está ali observando também está feliz, então está tudo bem. Agora, você tem que saber que a obrigação de fazer o evento e o momento bacana é sua sommelier, não é do casal. Perfeitamente. Agora eu vou fazer uma pergunta que você vai ter dificuldade de responder de forma exata. Hein? Aham, Acredita ou não? sim. Quantas garrafas você já abriu na sua vida profissional? São Contou? 28 anos como sommelier, abrindo uma média de 600 por cada 6 meses, multiplica isso aí vezes 28 anos, Uau! não se dá para medir, né? 15.200 garrafas de vinho. Uma salva de palmas pro Tom! Restaurante Cantalupe, fantástico! E agora, qual é o próximo passo? Os cuidados ao servir o vinho. Agora, o próximo passo é sempre bom que você tenha um guardanapo à mão para que você, ao servir a pessoa, você evite que o vinho suje a toalha da mesa. Então você seca o gargalo, põe lá no cantinho e sai. E toda vez que voltar, toda vez que for serviu, passa o guardanapo e põe a garrafa no canto. Pode encostar a taça, não? Pode, Pode? pode, pode, mas não é Aconselhado. recomendado. Mas que se você Perfeito. encostar, ninguém reclama de nada, pode. Pode Agora- fazer que nem chopp ou cerveja? Não. Inclinar assim? Não. Ok. E o interessante é saber que, se você não fizer isso, no final do jantar, a sua toalha vai estar totalmente manchada e o serviço já era. Então, proteger sempre para não sujar. Pessoal, gastronomia é serviço. Gastronomia é gastronomia sólida e líquida. Serviço e gestão, que é o propósito da Forest Experience. Continuando então, e agora esse exame que a gente chama organoléptico, né? Sensorial. E aí o que acontece? Quando você coloca o vinho no copo, vocês precisam saber que o nariz não pode ficar assim, assim, assim. O nariz se coloca literalmente dentro do copo. Ah, mas o meu vai molhar, o meu narigão, meu. Como é que fica, chefe? Não tem problema. Não tem problema? Dá uma molhadinha no nariz? Não tem. Beleza. Porque é exatamente nesse momento que você tende a perceber que tipos de aromas nós temos no vinho.
Se você não fizer isso, você não irá perceber. Feito isso, o que você deve fazer? Ah, os aromas estão tímidos, os aromas... Então, muita gente tem dificuldade de, com o braço erguido, girar o copo assim. Então, você apoia na mesa, 2 dedos na base e gira assim, ó. Não tem problema. Muito legal. E depois dessa girada, aí você... Ah, finalmente os aromas começam a aparecer, eu começo a perceber. Feito isso, muita gente erra, viu, Celso? Em restaurante, inclusive, principalmente os homens que querem encantar as mulheres, ele levanta da mesa, ele pega o copo e ele fica. E com uma perna só, né, geralmente. Né? Só ali pra... E a mulher fica pensando, o que será que ele está fazendo? E ele... Bateu a cabeça no poste. Então, isso não pode. É isso. Sentado ali, fazendo. Fez tudo isso? Fez. Então, agora, que vinho eu tenho para oferecer? Aí você vai levar à boca. Isso que eu ia perguntar para você. O sommelier, hoje, ele degusta o vinho antes do cliente? Ou o cliente, por desconhecimento, fala, ei, peraí, tá bebendo meu vinho? Qual é a sua? Cada vez menos o sommelier degusta o vinho à mesa hoje. Por quê? Porque esse cliente recém-endinheirado, rico, exato, que não tem cultura, ele vai reclamar de você pro gerente ou pro dono do restaurante, viu, Celso? É verdade. Dizendo, olha, o sommelier, ele bebeu do meu vinho e eu não convidei ele. Já aconteceu comigo no Casserole. Gafe. O cara não entendia que eu estava degustando antes para evitar servi-lo com algo que estragou. E aí ele reclamou e desse dia para cá eu resolvi que eu não degusto mais. Eu sirvo, o problema é seu, se você entende ou não entende, eu tô fora. Mas é melhor assim porque eu evito tititi, confusão, então... Pessoal, vocês estão vendo a importância da profissão de sommelier? Hoje nós temos cursos, né? Esse movimento de sommelier começou na década de 70, até o final de 80 a gente tinha no Brasil no máximo uns 200 sommeliers, que a gente pudesse dizer que são sommeliers. Hoje nós já temos, né, uns 8 mil a 10 mil profissionais, que é pouco, muito pouco para o Brasil. Continuando. Bom, o que nós temos que entender, por que então que eu fiz questão de pegar um Shiraz do Novo Mundo e o Lacombe? Porque é mais fácil falar sobre o Shiraz produzido no Novo Mundo do que o Shiraz produzido na sua terra natal, que é o Vale do Rhône, ali na França. Porque o Shiraz do Vale do Rhône, ali na França, é natural que ele seja um vinho mais ácido, mais tânico, menos fácil de ser degustado, menos pronto, menos guloso, como é o caso do Shiraz do Novo Mundo. E, em se tratando de Novo Mundo, tendo uma vinícola clássica como Errázuriz, eu digo para vocês, esse Shiraz, para quem puder um dia tê-lo à mesa, é uma coisa espetacular. Aquele vinho que você chama de guloso, de macio, com taninos extremamente agradáveis, com acidez correta, com álcool no ponto, extremamente equilibrado nessas 3 vertentes aí que são álcool, acidez e tanino. Toma, só para ter uma ideia, qual é a precificação desse vinho gourmet fantástico hoje num restaurante? Esse vinho no restaurante hoje, ele seria vendido por R$ 1.400. R$ 1.400. Ok, você me dá um pouquinho dos R$ 1.400, só para ver. 104. Opa, já deu R$ 100 aqui, pessoal. Ok? Pessoal, ele tocou num assunto super, né? Tem gente que do dia para noite era pouco endinheirado, passou a ter muito dinheiro e começa a frequentar restaurantes. Mas o sommelier, só de 30 segundos de olhar o cliente já fala, ganhou na loteria ontem, né? Tem dinheiro, mas não tem, né, a menor educação alimentar, gastronômica. Exato. Não é só ele, né? O maître, o chefe de cozinha na buqueta, mesa 38, chegou um casal de... Bom, melhor não dizer o que, né?
só pela postura, o comportamento, o nível de comunicação, a vestimenta, a combinação. Então, cada vez mais a gente está profissionalizando o setor, por isso essa juventude aqui está servindo, atendendo e também aprendendo. Legal. Tem um tal de, né, de verificar se tem a lágrima, se tem a unha, isso ainda existe? Ou é mais na parte de cursos? Essa questão de você verificar essa coisa das lágrimas ou a unha de evolução, você não está na mesa numa competição. Isso não faz sentido. A não ser que você, além de rico e tudo, você é um velho que quer agradar uma garotinha com esse tipo de coisa. Porque não faz sentido. Você não precisa. Isso que o Celso falou de unha, na verdade quando você tem um vinho tinto à mão, você estende ele em direção à toalha da mesa, que geralmente é branca, e você busca olhar aqui na extremidade, assim. Porque se você perceber que na extremidade ela tem meio centímetro mais claro do que o resto do vinho para baixo, você já pode dizer que é um vinho que começa a evoluir. Ou seja, ele começou a envelhecer, só que no bom sentido. Geralmente, quando ele não tem essa evolução, daqui até aqui, ele é de um vermelho rubi único, não muda nada. Mas se você percebe que tem esse halo de evolução, você já fala, bom, tem um vinho aqui que já começou a evoluir. Isso é bem interessante. E essa questão das lágrimas que o Celso fala, primeiro você tem que saber por que você vai analisar as lágrimas. Então é assim, eu girei e espero. Se essas lágrimas descem em grande quantidade, extremamente estreitas e seguidas, é porque esse vinho é muito rico em álcool. Se essas lágrimas descem lentamente, de uma forma unânime ali, então está perfeito de álcool, não tem nada sobrando, não tem nada que tire o equilíbrio entre tanino, álcool e acidez. Muito bem. Bom, para quem não sabe, onde fica o Cantalupe hoje, em São Paulo? O Cantalupe ele está numa travessa da Joaquim Floriano, a rua se chama Manuel Guedes e o número é 474. Eu recomendo que um dia desses vocês estejam indo lá visitar. Primeiro que é um lugar que é único em São Paulo em termos de arquitetura e decoração, não tem nada igual, não tem. Então eu recomendo que visitem. Muito bem, e nós estaremos no Cantalupe, né, Enio, que dia? E que vai acontecer um evento muito importante no Cantalupe. Nós vamos estar prestigiando em novembro no Cantalupe o Enio, que também é diretor da federação e diretor da Academia Brasileira de Gastronomia. Sim. Um evento de premiação. Quando será, Enio? 29 de novembro, o jantar de final de ano da Academia Brasileira de Gastronomia. Lá. Boa. Estaremos lá com você. Isso. Tem a premiação da Academia Internacional de Gastronomia, exato. Uma salva de palmas para o Tom Cantalupe, só isso. Quem quiser visitar o Tom, essa aula magna, fantástica, né? Eu já me matriculei no curso dele, tá? Então, tô ligado.